já que a gente, nossa, tava fazendo prece aqui para conseguir, mas vamos alinhar os nossos corações, né, para que a gente possa ter uma live maravilhosa, tá bom? Então, todo mundo, onde quer que esteja, na sua casa, qualquer região do Brasil, possamos fechar os nossos olhos. E, primeiramente, agradecer pela tecnologia ter colaborado dessa vez, estarmos aqui, não termos desistido, que a Falange de São Francisco de Assis, que tanto acompanha o trabalho do MOVE, possa estar presente, possa intuir as nossas palavras para falar desse tema tão importante, e todos os corações presentes também possam ser tocados, sensibilizados, e que as sementinhas possam ser plantadas para uma nova era de paz, amor, esperança e compaixão para toda a humanidade e para todos os seres da criação. Agradecemos mais uma vez estarmos aqui e que Deus conduza todas as nossas energias e as nossas palavras para essa live. Que assim seja. Assim seja. Ufa, bem mais tranquilo agora. Então, vamos começar então já. Como você é a primeira vez, né, que está fazendo parte aqui das lives com a gente, se apresenta, fala pro pessoal quem é você, de onde você é, quanto tempo você é espírita, sua caminhada dentro do MOVE, caminhada dentro do vegetarianismo, o que você quiser falar. Tá ótimo. Bom, como você já sabe, né, eu me chamo Rogério Valoar, eu moro em Belém, e sou espírita Legal. há muito tempo, eu acho que, sei lá, vão-se 20 anos mais ou menos assim, de espiritismo, e o espiritismo sempre foi muito importante para minha vida, para tudo, assim, né? Sempre determinou muito, depois que eu conheci o espiritismo, depois que eu comecei a estudar um pouco mais, né, direcionou muito quase tudo na minha vida, e eu agradeço muito, o espiritismo para mim é muito importante. E a minha história com o vegetarianismo, o veganismo, ela não teve início necessariamente com o espiritismo. De algum jeito, a minha vida, eu acho que já flertava assim, com essa possibilidade, né? Porque depois de um certo estudo de espiritismo, na minha concepção, não tinha como a gente se tornar uma sociedade mais evoluída, causando destruição. Então, para mim, era chegar realmente num futuro Uhum. e, e me tornar vegetariano, que na época era o único que eu conhecia, né? Eu nem conhecia o termo veganismo. E assim, eu me tornei vegano cerca de 3 anos atrás e foi tudo muito rápido mesmo. Eu lembro que eu, trabalhando embarcado, né, desembarquei e surgiu a oportunidade de fazer um curso de culinária vegetariana. Eu sempre gostei de cozinhar e tinha vontade de aprender culinária vegetariana. E tinha no Senac e eu entrei para ver como é que era, né, e o curso foi muito bom. Apesar de que era uma culinária vegetariana, a concepção das pessoas é sempre muito baseada no queijo, né? Então era tudo com muito queijo, muito queijo. E aí foi legal porque como a gente fazia as receitas e comia a produção que você tinha diariamente, eu passei aquela semana ali só comendo comida vegetariana e saí de lá muito cheio. E aí então eu percebi que dava para viver uma certa alimentação sem ficar mal, né? Porque a gente sempre fica assim, não tem condições. A concepção que eu tinha era, não tem condições de você viver sem a carne animal, né? Porque você ia morrer por falta de nutrientes, essa era a concepção que eu tinha. Só que aí no curso eu conheci uma vegana. E aí, assim, caramba, veganos não são extraterrestres, eles existem. Né? E aquilo ali mudou realmente a minha concepção, porque eu já tinha ouvido falar sobre veganismo, mas não tinha conhecido uma pessoa vegana em si. E aí eu conheci, né, uma moça que era vegana, e ela me contou como era a vida dela. E aí eu falei assim, então é possível. E aí depois veio assim, um turbilhão de informações. A minha cunhada, que é a Larissa Chaves, que é até palestrante espírita também, ela me recomendou a palestra do Rafael. Tem uma palestra antiga que eu acho que é no GES, que ele vai falar sobre traçar essa conexão de espiritismo e veganismo, vegetarianismo, se eu não me engano. Espiritismo e vegetarianismo, é o nome da palestra. E aquilo ali, para mim, foi assim, uma grande transformação, porque os argumentos dele foram muito simples. Assim, você quer um nutriente e você usa um animal para conseguir filtrar, digamos assim, esses nutrientes. E aí ele deu assim, você não precisa, você pode ir direto na fonte, né, que é a natureza, sem colocar o componente do sofrimento. Aí foi a primeira rasteira que o Rafael me passou. Eu falei, realmente, agora faz sentido. E aí, não muito tempo depois da palestra, ele pegou Emmanuel, né, e veio com a referência do livro Consolador,
E aí a referência é que é um livro de nove proporções, né? Fazer essa alimentação do qual derivam muitos vícios da humanidade. Alimentação. Uhum. É, aquilo ali foi assim, realmente foi ali que eu perdi, digamos assim, a minha base. Eu tinha conhecido, existem pessoas, existem veganos, tenho os argumentos e, assim, felizmente ou infelizmente, eu precisei, digamos assim, de um raciocínio ou de informações espíritas para me atentar a esse fato. Talvez não precisasse do espiritismo, mas como foi pelo espiritismo, como o espiritismo sempre determinou muito na minha vida, aquilo ali foi, assim, essencial. Então, eu já saí da palestra dele completamente modificado, tem que mudar. E aí depois você vai, né, digamos assim, nos documentários, aí o pessoal começou a falar de documentários, tinha recém saído, né, o Cowspiracy, o Oda Health, e aí depois eu vi Master Hackers, e aí aquilo ali mudou completamente. Só que aí eu ainda tinha um único componente que eu não sabia quando eu embarcasse, porque quando eu embarcava eu ficava dependendo da alimentação que eu tinha no navio, se eu ia conseguir ser vegetariano, vegano no navio. Eu Ah, não tinha exatamente. É bom você conhecimento, falar isso, né? Você eu não trabalha em tinha navio, né? Embarcado. conhecimento. E aí, Uhum. como eu não tinha conhecimento ainda da nutrição em si, mas sabendo que lá eu ia depender da alimentação que tinha no navio, eu não sabia se ia dar certo. E aí fiz o Uhum. embarque e vi que era completamente possível. Eu também tinha alguns outros problemas de saúde, né? Eu não mudei por causa dos problemas de saúde, mas tinha gastrite, tinha problema de pedra no rim. Quando eu embarquei, nesse embarque que eu fiz especificamente, eu estava com os dois rins com inúmeras pedras. Eu já tinha tido problema, já tinha feito cirurgia anteriormente, e aí tinha feito uma tomografia antes de embarcar e eu estava com inúmeras pedras. Isso também me alertou porque as minhas pedras possivelmente, né, muito provavelmente eram de ácido úrico, né? Então, o fato de comer carne vermelha, apesar de eu não comer muito, mas o pouco que eu comia era o suficiente para produzir muitos cálculos renais. E Meu aí Deus. eu comecei nesse embarque eu já tinha, aí eu retirei a carne vermelha. Aí quando eu retirei a carne vermelha, minha gastrite melhorou bastante, não fiquei curado, mas melhorou bastante. Mas aí quando eu desembarquei, eu lembro, eu desembarquei no dia 16 de agosto, que era o aniversário da minha mãe. Ela ia fazer uma festa, uma mãe sempre foi muito de cozinhar muito. Então já desembarquei, cheguei em Belém e já fui direto para a festa de aniversário dela. E aí, mas eu falei para ela que assim que desembarcasse eu não ia mais comer, né? Ia me tornar vegetariano. Aí ela falou, poxa, mas você não vai nem comer tudo isso que eu preparei? Aí eu falei, tudo bem, né? Só hoje, aí a partir de amanhã não. E aí foi mais ou menos isso. Eu cheguei no aniversário dela, comi, mas comi muito pouco. Mas quando foi no dia 17, aquilo ali mudou para mim. Na verdade, a chave já tinha virado, né? Só faltava, de fato, Deixa eu ver. fazer o que eu tinha prometido. E aí essa consciência para mim já tinha virado, então quando foi no dia 17 de agosto, eu já não comi mais nada. Uhum. E eu já não lembro necessariamente quando realmente virei vegano, porque eu ainda estava comendo só ovo, né? O leite eu tinha tirado, aí fiquei só no ovo. Mas é porque realmente eu não tinha conhecimento nenhum de nutrição. Mas como eu já tinha parado tudo, faltava só tirar o ovo, assim, pô, só tirar o ovo para isso tudo, né? Para eu acabar com isso tudo. Aí eu fui lendo, aprendendo, vendo mais coisas, comprei livros de nutrição, aí foi um Uhum. processo natural, logo depois eu larguei o ovo e não voltei mais, assim. E Nossa, que isso mudou a bacana. minha vida completamente, porque isso abriu meus olhos para muitas outras coisas também que eu não, assim, não que eu não soubesse que existia, mas problema de ecologia, vários outros problemas que aconteciam, que acontecem, na verdade, até hoje, né, na nossa Terra. Isso abriu meus olhos. Então, eu sabia que existia, mas me deixava meio que de lado, mas aquilo ali me jogou para tudo, né? Dentro do espiritismo, inclusive dentro do ativismo, né? Que não muito tempo depois, até pelo grupo, próprio MOVE, né? Por influência do Breno, né? Que era do Anonymous for the Voiceless, eu conheci o grupo, vi as atividades, eu tinha viajado para Curitiba e vimos as atividades do Ah, Anonymous lá. da minha E aí, foi a cidade. Que primeira vez que legal. eu vi, né, o Anonymous funcionando. E aí fui atrás de conhecer, pensando que eles vinham para as cidades, né? E aí, na verdade, quando eu falei com o Vitor, né, que era o vegano Vitor da época, que ele era o diretor aqui no Brasil, ele falou assim, olha, não, é para você virar, né, um capítulo do Anonymous lá em Belém. Então ele acabou jogando a responsabilidade para mim. E aí eu jogando no ativismo, assim, foi tudo muito rápido mesmo, assim, né? Em pouco tempo eu já Nossa, virei que vegano, depois bacana. já era ativista, já estava as duas fazendo um pouco da verdade. E Uhum. daí disso foi só aprender mais, e muito agradecer. E todos esses fatores depois de doença,
as próprias pedras no rins que eu tinha lá desapareceram, nem sei o que cirurgia Nossa, direito. bem. E a gastrite também que eu tinha, eu tenho endoscopias com gastrite, e tempo depois, né, depois de terminar navegando, depois de ter, assim, ó, gastrite não tem cura, mas eu tenho já outra endoscopia, assim, que eu não tenho nada, né, então, Que realmente, eu bacana. Nossa. não conseguia passar a fome, que eu passava mal no navio, né, como era o regime do navio, eu passava mal, vivia constantemente de remédio para a gastrite, Hum, né, por causa do estresse também, do trabalho dado. E hoje em dia não. Hoje em dia eu não uso praticamente nada, nada de remédio, que não uso, né. maravilha. A saúde melhorou, mas não só a saúde, como a consciência por ter me libertado. Acho que isso foi É, isso. exatamente. Poxa, que bacana, Rogério. Que depoimento necessário. Até importante para as pessoas perceberem. É importante a gente ter mais depoimentos aqui no MOV, né? Talvez a gente pense num É, projeto aí para colocar depoimentos dos membros do MOV, que é muito interessante e inspirador. E tem uhum, tudo a ver com o seu artigo, né? O seu artigo ele traça paralelos entre dois grandes movimentos que surgiram praticamente na mesma época, né? Você coloca no mesmo é, contexto, que seria o veganismo uhum, e o espiritismo. E a gente montou um roteirinho, né? Então, uhum. no primeiro ponto que a gente colocou seria então esse contexto. Como que você pensou assim nesse tema, em como entrelaçar os dois movimentos, assim, que te inspirou nisso e É. para falar esse comecinho do artigo, né? A Introdutório. grande inspiração foi realmente tentar levar isso tudo, porque acho que deve ter acontecido quase todo vegano, né? Quando você começa a ter muitas informações, você fica maravilhado de como você pode ver bem, né, sem tudo isso, né? Você realmente, a minha comparação é sempre que eu saí da Matrix e achei, encontrei uma liberdade para o meu pensamento. E aí você fica ali naquela euforia porque você vê esse poxa, tá tão na cara, as informações do espírito estão aqui para mim, estão dizendo que eu tenho que cuidar dos animais, repensar nos meus costumes. E aí eu gostaria de levar isso para mais pessoas. Então, o meu intuito era fazer essa conexão. E como assim, o espiritismo era um campo onde eu tinha um certo alcance, né? Porque dentro da casa espírita eu colaborava com um grupo de estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, me envolvia também com os movimentos de juventude. Então, ali, até certo ponto, eu teria, digamos assim, uma chance de me envolver com esse movimento dentro da casa para tentar mostrar aquilo que eu estava aprendendo que era novo, mas eu não, assim, não estou ocupando as pessoas, né? Mas existe, na verdade, uma grande pressão, né, da sociedade. Toda a economia para você ainda sustentar a indústria que explora os animais, né? Então, não é à toa que a gente não consegue perceber isso, não é à toa que muitas das vezes a gente acha que os veganos não existem, né? Que a gente, de vez em quando, está fazendo uso de alguma coisa animal. Porque realmente as pessoas não veem porque é feito para não se ver. Então, eu queria levar isso para as pessoas. E eu tentei, mas aí esbarrou em algo ruim, né, que a gente tem dentro do espiritismo, que é pouca abertura para esse tema. E aí, então, é algo que eu, assim, é algo que eu também gostaria de deixar claro, né, como eu já falei, eu não fui criado vegano, né? Passei 30 anos da minha vida explorando animais e sem abrir meus olhos para essa situação. Então, quando talvez eu possa criticar um ou outro comportamento, eu me coloco junto disso, né? Porque eu também fui uma das pessoas que há um tempo atrás defendia que a gente deveria estar tomando leite, né? Hoje não, mas eu sei que realmente eu estive dentro desse contexto, então eu me incluo, né? Quando eu faço talvez uma grande crítica. Uhum. E o movimento muitas das vezes é isso, ele quer algo, ele espera que algo venha, assim, eu não sei, né? Não sei o que o movimento espírita, na verdade, espera, já que existe tantas informações dentro do movimento espírita, mas é difícil comentar esse assunto dentro da casa, porque eu acho que mexe um pouquinho com essa questão da nossa cultura e do gosto pela carne animal. E, então, para eu conseguir ter um alcance dentro da casa espírita que eu tinha, eu pensei que o modo mais eficaz seria ir pela base do espiritismo, né? Que é esse aspecto triste. Então, olhando pela religião, olhando pela filosofia e olhando pela ciência. Eu tenho todos os argumentos dentro do espiritismo, né, dentro do raciocínio que Kardec nos passou, dentro do método que ele nos passou, né, que eu acho muito importante o método do Kardec. E Uhum. aí, então, eu pensei em construir, ele nem iniciou como um artigo, na verdade, iniciou como um projeto de palestra, mas aí a palestra acabou não sendo aceita, né, eu não consegui fazer a palestra Nossa. na minha casa espírita. E, na verdade, ela não foi aceita, eu nem recebi uma resposta de sim ou não. E, e aí acabou virando artigo quando a gente
já começou a fazer os artigos, aí eu pensei, poxa, já tem material quase pronto, né? Falta só eu acrescentar, falei com o Rafael, então a gente começou, colou algumas ideias para a gente incrementar ali, e daí a gente aumentou, né, bastante o artigo, né? Deixou de ser só uma palestra, só um roteiro de palestra para virar um artigo, juntando isso tudo, assim, né, todos os fundamentos do espiritismo, para que a gente possa ter esses argumentos, ok, né, não é só, não acho que a gente necessita do espiritismo para se tornar vegano, mas se você procura algo dentro do espiritismo, se você quer saber se o espiritismo se posiciona a favor ou não do veganismo, então foi essa a minha intenção. A certeza que eu tinha que era que sim, o espiritismo deveria estar atrelado ao veganismo, né? Não tem como dissociar, na verdade, são movimentos intrínsecos, e essa era a forma como que eu poderia mostrar para as pessoas que aqui estão os argumentos que mostram verdadeiramente que o espiritismo tem que caminhar junto com movimentos que é, no caso, é o veganismo, que estão contra qualquer tipo de exploração do animal, né? Seja o animal humano ou o animal não humano. Perfeito. Você coloca isso mesmo, né? Eu achei a didática do artigo muito boa. Tá? Esse artigo está disponível no nosso site, no Move, e para quem tiver interesse de ver na íntegra, aqui a gente só dá uma pincelada, né? Mas assim, ele fala então desse contexto do século XIX, que surge o espiritismo, surge o veganismo, explica o que é o veganismo, né? É interessante a gente tocar nesse assunto, explica o que é o espiritismo, e aí começa a fazer as conexões. E aí a base dessas conexões, por isso o tríplice aspecto, é o aspecto científico, o aspecto filosófico, o aspecto religioso. Então eu achei isso maravilhoso. Você separou nesses três e aí você colocou ciência, né? Então, que é o que a gente vai discutir. O que a ciência realmente material fala sobre e quais são os argumentos que estão dentro da doutrina espírita que remetem à ciência. E a mesma coisa para a filosofia, a mesma coisa para a religião. Eu achei isso maravilhoso. E falando então, só para a gente não perder muito tempo, né? O veganismo, para quem ainda não conhece a frase, né? A principal frase que a sociedade vegetariana era vegetariana, né? A Vegan Society da Grã-Bretanha, né? Falou, deixa eu só pegar ela aqui que tá no seu artigo. Olha que coisa, eu sou vegana e não lembro essa frase certinho. Mas é assim, veganismo é um modo de viver que busca excluir, na medida do possível e praticável, todas as formas de exploração e crueldade contra animais para alimentação, vestuário ou qualquer outro propósito. E você, inclusive, fala que essa frase, ela é uma frase que hoje a gente está começando a rever, né? Porque ela tem um caráter de mudança individual, mas que ela deveria ter um caráter mais político, né? De uma mudança coletiva, que é uma coisa que está em discussão hoje em dia, né? Isso abrange muitos aspectos, até uma percepção que eu escutei recentemente, até né, de outros movimentos veganos até no Instagram. É claro que a alimentação é o que toma a maior parte disso tudo, né? Mas não é só isso, né? O vestuário, a indústria dos cosméticos, então existem várias coisas. E normalmente a gente já olha, né, sempre sobre o aspecto da alimentação e a gente vê as pessoas em transição, vou começar com o vegetarianismo para depois se tornar vegano de verdade. E a gente está sempre dimensionando essa parte da alimentação, e não que ela não seja importante, ela é muito importante, talvez a mais, mas existem outras coisas também que às vezes a alimentação é muito difícil, mas existem muitas coisas mais fáceis para a gente abandonar. A parte do vestuário é muito mais fácil de abandonar, né? Logo de cara, você não está criando nada necessariamente de dependências do seu corpo, né? É simplesmente você tem a opção de comprar couro, não comprar couro, ou se for comprar algo que tenha que remeter ao couro, já existe couro sintético, algo muito parecido que você pode optar, né? E existem cosméticos que fazem teste animal e que não faz teste animal. Então, já existem grandes indústrias que fazem cosméticos sem teste. Então, por que você vai preferir um que abusa tanto da vida, né, dos animais, quando você tem outros, né, tão bons, às vezes mais baratos, e não fazem uso desse abuso? Então, a renovação da alimentação eu acho muito importante, com certeza, mas nem necessariamente você precisa começar renovando seu hábito de alimentação. Porque Tem uma ordem, se você, de repente, você já tem até a renovação dos seus hábitos pelo vestuário ou pela indústria, pelos cosméticos, às vezes vai se tornar mais fácil porque você já tem consciência diretamente da vida do animal. Uma coisa que eu percebi muito, né, enquanto eu estava no ativismo,
Porque, assim, o movimento do Anonymous, antes ele tinha muito conceito do animais, saúde e meio ambiente, né? Então, é basicamente um dos pilares onde as pessoas se tornam veganas, né? Que seria a saúde, o meio ambiente e pelos animais. Mas o que eu percebi nesse tempo, enquanto eu conversava com as pessoas, é que quando você escolhe ser vegano pela saúde, de vez em quando você topa, né, comer uma outra coisa derivada do animal, porque você não está, assim, a gente gosta de açúcar, por exemplo. A gente sabe que o açúcar faz mal, mas a gente não se importa de vez em quando colocar um pouquinho de açúcar no café, né? Então, algumas coisas que fazem mal, de vez em quando a gente topa, porque não é muita coisa que a gente está fazendo, às vezes é só um pouquinho, né? A gente sabe que a gente tem que cuidar do meio ambiente, e sabe que tem que parar de usar plástico e fazer entre várias outras coisas, mas nem sempre a gente consegue ser perfeito. Então, quando as pessoas, eu percebi que quando as pessoas entram muito no veganismo pela causa da saúde ou pela causa do meio ambiente, ainda no início, de vez em quando, há uma escapulida, né? Uma saída, porque você topa, vai prejudicar a minha saúde, mas não é tanto assim, se eu fizer apenas um consumo, ou vou prejudicar o meio ambiente, mas eu não tenho outras condições a não ser consumir desse plástico bem aqui. Mas quando você faz olhando para os animais, né, por princípios éticos, eu não vou explorar uma vida que não tem necessidade nenhuma de ser explorada. Ela é inocente. Por que eu vou fazer isso? Porque eu vou criar um mal maior se eu posso criar, na verdade, não criar o mal ou fazer um mínimo do dano possível, né, que seria a percepção do veganismo. Né? Quando você olha para o aspecto do animal, eu acho que é quando você realmente, né, se linka ao veganismo e não tolera mais qualquer tipo de exploração animal. E quando você já deixa muitas das vezes de consumir esses produtos como couro, outras coisas que vêm da exploração animal, você já está se conectando com eles, fazendo essa reconexão com eles. Eu digo reconexão porque a reconexão, no início da nossa vida, né, no início dessa nossa encarnação, a gente não tinha esses ideais de exploração, indiferença à exploração animal. Enquanto bebês, a gente não tinha nenhum tipo, digamos assim, de maldade, né? Não só com relação ao animal, mas com relação a corpo, ou seja, o que for. Né? E à medida que a gente cresce vivendo na sociedade que nos cega para esse tipo de exploração, a gente acaba adquirindo, digamos assim, esses hábitos. Ainda que exista uma carga espiritual que a gente sabe, né? Mas o início da nossa vida não é, né, nessa total desconexão aos animais e aos demais outros tipos de exploração. Né? Mas a gente acaba perdendo. Então, quando a gente começa a agir para os animais e pelo benefício deles, e a gente começa a fazer essa reconexão. E aí, quando reconectado, é que eu acho que a gente verdadeiramente topa, não só pela alimentação, não só pela saúde, pelo meio ambiente, mas porque você realmente não tolera mais, você enxerga eles como os irmãos, né? Como os irmãos de criação. Você não diminui mais a vida dele, porque ele se encontra em um estágio evolutivo diferente. Merece amor como todas as outras criaturas de Deus merecem. Ah, perfeito. Ai, muito lindo. A gente então separou os aspectos, né? E vamos começar então pelo científico, que é o que você retrata no artigo, né? Uhum. Você logo de cara já coloca a Declaração de Cambridge na íntegra, Sim. inclusive eu acho que é até legal a gente ler. Não sei se a gente já teve oportunidade numa outra live, alguma coisa, de Uhum. ler, mas eu acho que ele é interessante, né? Pela É. questão do que a Declaração de Cambridge é o maior marco assim de reconhecimento da ciência, da consciência dos animais, né? E Uhum. foi feito em 2012, lá na Universidade de Cambridge. Ele diz assim: a ausência de um neocórtex não parece impedir que um organismo experimente estados afetivos. Evidências convergentes indicam que os animais não humanos têm os substratos neuroanatômicos, neuroquímicos e neurofisiológicos de estados de consciência, juntamente com a capacidade de exibir comportamentos intencionais. Consequentemente, o peso das evidências indica que os humanos não são os únicos a possuir os substratos neurológicos que geram a consciência. Animais não humanos, incluindo todos os mamíferos e aves, e muitas outras criaturas, incluindo polvos, também possuem esses substratos neurológicos. Então, é a capacidade de ser ciência, de sentir dor, sofrimento, prazer, Uhum. felicidade, mas ao mesmo tempo você ter consciência de que sente. Eu estou sentindo, esse indivíduo aqui está sentindo. Eu sofro. Se você tem consciência da dor, você sofre. E na verdade, foi apenas um cunho assim de uma série de pesquisas que já estavam sendo feitas, né, desde a época de É. Kardec até antes,
e que, na verdade, chegamos a um consenso, assim, da ciência mundial de reconhecer esse tipo de avanço na ciência. E a partir desse momento não dá para a gente dizer que a gente não sabe e utilizar o conceito, o argumento de que animais são máquinas e que eu posso explorá-los. Você precisa levar em consideração a dor e o sofrimento que eles passam. E aqui, imagina, a partir de polvo. Imagina, o polvo, o animal não é nem vertebrado e já tem essa consciência. Então, todos que vêm para frente da evolução dele, né, todas as aves, todos os mamíferos, é uma coisa assim absurda, né? A gente parar para pensar. Com certeza, né? E parar para pensar que a gente procura tanto por vida inteligente fora da Terra, né? Sinais de que não Verdade. estamos sozinhos no universo, mas a gente vive na Terra quase como que sozinhos, né? Porque a gente só considera a raça humana como a importante, né? Dentro desse contexto. Quando, na verdade, a gente tem diversas inteligências, né, para cuidar e, infelizmente, a gente esquece, né? Então demorou muito, né? Assim, a declaração de Kennedy em 2012, ela realmente é um marco, é muito importante, mas até por um pensamento lógico, né? Se a gente tem olhos para ver, eles também têm, né? Boca para sentir o mundo, né? Sensações de alimentação, estômago para digestão, então várias outras coisas que a gente tem funcionam exatamente como os animais, né? E ainda que a gente tenha algumas funções diferentes, o neocórtex diferente, mas os animais, eles também têm um cérebro muito parecido e é para pensar, é para raciocinar, é para sentir. Então, a gente precisou disso tudo, né? Que a ciência realmente mostrasse na cara para a gente o que, na verdade, era simples. Talvez se a gente tivesse um pouco mais de compaixão. Nossa. Eu me incluo nisso também, obviamente, mas é importante isso. Uhum. E aqui você coloca o paralelo com o espiritismo. Isso que eu coloquei no começo, né? Você fala o que Uhum. a ciência material, o que a filosofia material diz, e logo em seguida você faz o paralelo com o espiritismo. O que o espiritismo fala? Então você cita, por exemplo, Evolução Anímica, do Gabriel Delany, de 1895, e A Alma dos Animais, do Kai Schutter, que é de 1910, né? Que você fala que realmente tem... e aí você coloca uma citação, né? Deixa eu ver qual que eu tinha separado. Vamos ler do Kaibar, Schutel. Só para ter um exemplo, assim, mas ele coloca outras citações, né? Lembrai-vos que os animais são seres vivos, que sentem, que se cansam, que têm força limitada, e finalmente que pensam e que têm limitada linguagem. Acusam a sua impotência, a sua fadiga irreparável aos golpes de relho e das bastonadas que os oprimem. Sedes benevolentes, porque também em comparação aos espíritos divinos, de quem implorais luz e benevolência, sois asnos sujeitos à ação reflexiva do bem e do mal. Sempre colocando esse paralelo, né? Mostrando que um século antes a gente já tinha essa maravilha de citação. E lembrando que todas as citações estão no catálogo do MOV. Para quem tiver interesse na íntegra de ler, elas estão no nosso catálogo, né? E não somente em relação à inteligência, mas você também coloca em relação à alimentação e à nutrição, né? O quanto a nutrição, principalmente durante o século XX, avançou, não é mesmo? E aí, ao mesmo tempo que se avançou em reconhecimento de proteínas, carboidratos, lipídios e as funções que as vitaminas desempenham, e que nos trouxe a revelação, como você disse no começo, de que a gente não necessita da alimentação derivada dos animais para a gente sobreviver, você também coloca o espiritismo, que eu achei isso maravilhoso. Isso, acho que forma aquela base que eu falei digamos assim, da primeira rasteira que o Rafael me deu, né? Da questão da qual a necessidade na nossa sociedade atual. Acho que isso é muito importante, né? Muitas das vezes a gente discute que, assim, nossos ancestrais, isso eu acho que eu falo depois na parte de filosofia, mas a gente discute muito isso, de que houve uma necessidade para a constituição dessa sociedade que a gente tem, né? Não vou negar que a sociedade que a gente tem hoje é formada por tudo isso que a gente fez, inclusive a exploração ao animal. No entanto, não quer dizer que é a melhor sociedade que a gente poderia construir também, né? Seria diferente se a gente fizesse algo melhor, com certeza. Mas quando a gente tem essa noção, né, que a ciência nos mostra que os animais sofrem assim, por tudo que a gente causa a eles, né, por toda a dor que a gente sofre, que a gente não gosta, eles sofrem algo muito pior. E aí você tem todo o componente de sofrimento do animal. E depois você tem a ciência mostrando para você que você não precisa se alimentar dele. Então,
como é que você vai sustentar essa ideia da necessidade de que você precisa matar ele para sua alimentação, né? Então, Exatamente. então, por isso que eu acho que isso é muito importante, né, ter colocado esses argumentos, porque muitas das vezes as pessoas vão falar assim, não, mas eu preciso fazer a alimentação do animal, eu preciso comer a proteína animal. Mas aqui não, a ciência está mostrando para você que não precisa, você pode viver até porque realmente a constituição primária, né, veio dos vegetais. Você está se alimentando de alguém que já tirou dos vegetais para depois retirar dele. Então, além do componente energético que você perde nesse processo, mas você está É, acrescentando o componente de sofrimento dele. Então, a ciência mostra que você não precisa e você sabe que ele está sofrendo. Então, por que você vai se limitar de todo esse sofrimento? Não é só o sofrimento dele, também é o sofrimento de quem causa, né, o mal a ele também, né? Às vezes a gente esquece também que existem pessoas que estão sendo pagas e muitas vezes exploradas para constituir esse tipo de dor ao animal. Será que a pessoa que está ali, né, na hora do abate também gosta do trabalho? Muitas vezes faz por necessidade, mas não porque gosta de conviver com toda aquela violência. Então, exato. a ciência dando raízes aí para a gente e a gente fazendo essa reconexão, né, com o pensamento, com o método de Kardec dentro do Espiritismo. A gente não pode esquecer disso, né? Ciência é a fundamentação, uma das fundamentações do Espiritismo. Então, Uhum. como a gente vai deixar de atrelar? Quando eu preparei o artigo, para mim, cada um dos aspectos já era o suficiente para você deixar de comer animal. Então, se a ciência já está dizendo isso, porque você vai precisar da É, filosofia e da religião. Mas, apesar de uhum. ter colocado os três, mas só a ciência ela já está mostrando para você. Você não precisa, né, biologicamente, fisiologicamente, você não precisa comer o animal. E se você fizer isso, você ainda está violentando, digamos, uma vida que tem consciência de que ela está sofrendo bastante. E a Então, sua não própria tem vida também violentando, né? O seu corpo físico se é, prejudicando. Então, não é benefício para ninguém, não é necessário para ninguém. não é É necessário uma para coisa assim ninguém. que a gente fala tanto, a gente mostra, a gente tenta dar o exemplo. E, infelizmente, a gente acaba saindo como chato, mas não é esse o ponto, né? A gente está É, tentando mostrar que seguir esse caminho é um caminho para o bem, é um caminho, assim, para uma comunhão, para uma compaixão de uhum, todo mundo, de todos os seres, que só vai trazer benefícios. com E a certeza. gente encontra essa resistência, né? Que a gente já vai É, falar que existem 5 tipos de resistência, né? uhum, Adorei que você colocou isso, para a gente isso. não fazer a mudança, né? Impressionante. Uhum, E você cita, por exemplo, coisas da ciência, né, em relação à nutrição. Da Academia de Nutrição e Dietética, é uma das maiores referências da ciência, mostrando que existe um reconhecimento de que a alimentação vegetariana e vegana, né, que seria a vegetariana pura, ela, quando bem uhum, planejada, ela é saudável e equilibrada para todas as fases da vida do ser humano, desde a uhum, gestação, lactação, né, os primeiros anos de vida até a velhice, inclusive período de doença e tudo mais. Então já tem esse reconhecimento também de uma grande academia é, de ciência. E do uhum, espiritismo, eu adoro essa citação que você colocou, tem várias, né? Mas entre uhum, uma delas tem a do Humberto de Campos, no livro Cartas e Crônicas, que fala só um trechinho, né? Comece a renovação de seus costumes pelo prato de cada dia. Diminua gradativamente a volúpia de comer a carne dos animais. O cemitério na barriga é um tormento depois da grande transição. É linda essa passagem também. passagem E os espíritas falam muito sobre víscera, né? Eles parecem que usam as mesmas palavras, assim, né? Como se realmente fizesse uhum, uma conexão entre as citações. Inclusive, até esqueci que eu ia falar, teve a Caritas, ela escreveu aqui, muito, muito importante a gente ressaltar que tem muita gente que critica essas nossas citações, Emmanuel, André Luiz, Humberto de Campos, porque acha que são obras subsidiárias e com isso a gente não é, deveria dar tanta ênfase, né? Só que na uhum, codificação a gente tem a própria tem, Gênese, os capítulos da Gênese orgânica, Gênese espiritual, Livro dos Espíritos, capítulos dos Três Reinos são super elucidativos. Inclusive, no uhum, final, você até colocou uma citação da Gênese muito importante sobre o uso que nós fazemos dos animais, que Kardec escreveu. Então, na verdade, essas obras subsidiárias, elas só vieram dar uma atualização daquilo que já foi dito, né? é. E, E e deixar eu que a gosto, base também falasse por si só. isso, eu gosto Desculpa. muito de tocar nesse ponto, né, e quando eu falo do método de Kardec, porque realmente, muitas das vezes a gente escuta esses argumentos, assim, mas não está claramente na codificação espírita que É. você tem que parar de comer os animais. Eu discordo, para mim está claramente.
Mas assim, as pessoas falam assim, mas porque dentro das obras básicas não tem. Assim, a gente pode colocar, digamos assim, 4 obras básicas, a gente só tem 4 obras básicas e, de repente, não mais informações sobre o assunto, porque Kardec teve um tempo de vida e depois que desencarnou, parou a produção de Kardec. Mas se ele ainda tivesse encarnado, se encarnasse lá por 200, 300 anos, talvez ele não tivesse só 4 obras básicas. Então, foi importante Kardec ter deixado 4 obras básicas? Excelente, foi muito importante, mas mais do que isso foi o método de estudo que ele deixou para a gente, que é a universalidade do ensino dos espíritos. Então, como a gente vai desenvolver o espiritismo, né, a partir disso, a partir dele? E aí você tem todo, assim, uma quantidade enorme de informações dentro da codificação espírita, apontando que você tem que parar a exploração animal. E o que o Kardec fazia dentro do estudo dele era justamente isso, né? Ele não pegava uma informação nova e já colocava dentro da obra básica. Ele pegava, estudava, conversava com outros velhos, outras reuniões, ele congregava ali toda aquela informação, ok, isso aqui, logicamente, é válido. Esse é o método de estudo dele, né? E existe uma universalidade nos ensinos. Então, isso aqui passou pelo crivo e vai ser posto dentro da obra básica. Então, como é que a gente vai fazer, nós como espíritos agora que não temos mais a figura dele, mas a gente tem o método que ele nos ensinou. E aí você tem informação com Humberto de Campos, com André Luiz, com Emmanuel, né, com Joana de Ângeles e diversos outros espíritas. E será que isso não é a universalidade dos ensinos dos espíritos, mostrando para a gente quais ensinos a gente tem que acrescentar? Então, eu acho muito ruim a gente simplesmente parar nesse conhecimento que não, aqui é a obra básica, você só precisa disso. E nunca foi nem a intenção do próprio Kardec de parar ali. Né? Por isso que ele nos deu a base e nos deu o método para que a gente continue o nosso estudo. Né? E por isso que a gente tem a ciência, né, como, digamos assim, uma grande norteadora. Por isso eu acho muito importante esse aspecto para o espírita, inclusive fazer a reconexão com a ciência, né? Que muitas das vezes a gente vê muito isso no movimento espírita, indo para as casas, vendo palestras, lendo os livros, mas como se a ciência deixasse completamente de lado, como ela não fosse mais importante. Ela ainda é importante, porque o nosso desenvolvimento intelectual também é importante para que a gente possa saber quais os meios mais exatos, inclusive, para a gente usar todos os benefícios que a gente tem aprendido dentro do Espiritismo. Exatamente. E assim, corre o risco, se a gente fica só na obra básica, revista espírita, codificação, a gente corre o risco de se tornar espíritas fundamentalistas e dogmáticos. De tipo, se não está em Kardec, então eu desconsidero. E a gente esquece um dos principais pilares do espiritismo, que é o progressivo, a questão progressiva da doutrina. Então, se a nossa ciência, a nossa mentalidade, a nossa filosofia, a nossa moral evolui, o espiritismo precisa acompanhar. E eu relembro, questão da Gênese, questão do capítulo 1, item 55, fala sobre se a ciência avançar, mostrar para o espiritismo que a algum ponto ele estava equivocado ou estava atrasado, ele se corrigiria nesse ponto e seguiria a ciência. Então, a gente precisa começar a ler revistas científicas para a gente perceber que o espiritismo tem que estar atrelado a isso. E nós, enquanto espíritas, precisamos desenvolver esse método de Kardec no sentido de observar a natureza. Isso é fundamental. A gente precisa observar, se a questão, por exemplo, é dos animais e da natureza, observar os animais, observar a natureza, entender que o meu argumento de que animais são máquinas, animais só se movem por instinto, animais são isso ou aquilo, ele pode estar equivocado, porque você está observando errado, você está só lendo uma coisa na teoria e não está praticando. Isso que é o fundamental, e foi essas instruções. Kardec deu um manual de instruções para a gente seguir. E daqui 300 anos a gente vai ter avançado muito e a gente precisa que o espiritismo acompanhe isso, senão a gente, igual foi dito aqui, né, o Murilo falou, que não considerar as obras subsidiárias é declarar que o espiritismo falhou e morreu no século XIX. E isso é gravíssimo. Isso é acabar com todo o legado de Kardec. Passando para o próximo ponto, senão a gente não vai conseguir acabar nunca. Vamos para a filosofia, então? Você coloca aqui um ponto, então, que eu tinha dito antes, muito interessante. Porque se a gente analisou todo o aspecto científico e entendemos que a alimentação à base de produtos de origem animal ela é desnecessária, qual é o motivo das pessoas continuarem comendo? E você lista 5 motivos básicos, né? Sabor, tradição, gosto, cultura e conveniência. Eu achei isso
Fantástico, ápice, porque não passa disso, é exatamente isso, é um mais que o outro, mas sempre relacionados. É, E qual foi o argumento que você saiu, então, para se desvincular dessas crenças que a gente mantém, né, e nos persegue? essa ideia, eu lembro muito que eu desenvolvi ela quando eu até assisti uma palestra no YouTube, né, que é do Gary Rothstein, e ele é um ativista também, assim, que fez muito pelo movimento, né, em favor dos animais. Uhum. E então, quando ele deu esse argumento, realmente foi quando também eu expandi essa minha consciência, porque eu tentava encontrar qual motivo as pessoas ainda, na minha, assim, eu não sei, né, a minha concepção é quase que realmente fosse um vício, né, de estar, porque ali não existe algo muito lógico. É tão ilógico que eu até lembro muito de uma passagem que tem no livro Nosso Lar, que eu achei o capítulo 9, né, que fala sobre o problema da alimentação, né. Quando os espíritos de alguns ministérios lá em Nosso Lar, eles discutiam com o governador espiritual da colônia, porque estava querendo implantar novos meios de alimentação e obtenção de energia, né, que era através da energia, do sol e do ar. E só que os espíritos que estavam lá, não, estavam muito revelados, não, a gente ainda precisa da matéria, vai violentar muita consciência dos recém-desencarnados que vão chegar aqui e não vão ter o que comer. Aí você imagina assim, poxa, não vai ter o que comer, não vai morrer, o espírito vai morrer de novo? E aí, então, isso é muito engraçado, né? Foi uma coisa que a minha esposa falou que eu achei muito engraçado. Realmente, vai acontecer o que com o espírito depois que ele parar de comer? E aí a Uhum. gente fica atrelando assim, como é que um espírito já desencarnado, ele acha que ele precisa da alimentação terrestre, né? E aí eu não consegui pensar em outra forma se não fosse o vício por isso tudo, né? Por conta da alimentação. Não estou aqui dizendo de fato que a carne, digamos assim, não tem um sabor que nos agrada. Mas não é questão pelo sabor, né? Não é pelo sabor, porque eu deixei de ver aquilo ali como um simples produto, não é um pedaço de carne. Na verdade, é a violência que houve a um irmão meu, enfim, não precisa Uhum. também nem citar os detalhes, né, que chegou a virar um produto para minha alimentação. Então, quando eu olho, será que o sabor vai justificar essa minha busca pelo prazer, né, a sustentação desse meu vício? É muito difícil. Eu acho isso muito forte, na verdade, né? Quando você percebe que você está deixando a sua sensação de prazer em cima, né, da vida de um outro ser. Isso não é diferente de outras coisas que acontecem na sociedade, né? Então, isso acontece com os animais, mas enquanto a gente está condenando, né, tem gente que mata por prazer ou faz várias outras violências porque busca prazer, digamos assim, né? E claro que a gente já evoluiu para saber que isso é errado. Mas a gente vai Uhum. continuar justificando que por causa dessa nossa sensação de prazer ou porque existe uma tradição em cima disso, ainda é válido, explorar os animais, né? Então a gente pode até falar assim, é cultural que o chinês coma cachorro, digamos assim, ou que o filipino coma É, cachorro. Ok, tudo bem que seja cultural, mas quer dizer que a cultura é a justificativa para a moralidade? Eu não acho, eu não exato. vejo que a cultura seja uma justificativa, porque culturalmente nós já escravizamos pessoas de cor preta. Culturalmente a gente tem uma sociedade machista. Enfim, existem vários outros problemas culturais que eles não justificam os nossos problemas morais, digamos assim. Não, eu posso ser machista porque a cultura está aí, então eu vou ser machista. Não, a gente sabe que isso é errado. Então, eu Uhum. vou continuar sendo, explorando os animais simplesmente porque a cultura me permite. Então, quando a gente começa a questionar que a cultura ela não deve ser a base da nossa moralidade, a gente começa a pensar a ética de um outro jeito, né? Eu acho que a gente começa a retirar, digamos assim, esses motivos básicos para a gente estar se alimentando do animal e entender que Os eles não são necessários, né? justificativos isso, para a gente continuar fazendo essas atitudes. Exatamente. São as 5 vendas que a gente vai tirando, né, dos nossos olhos para a gente enxergar que não dá para justificar, porque a cultura não vai ser para sempre. A gente está em evolução, o Uhum. espírito está em evolução, e se a gente combate machismo, racismo, homofobia e tudo mais, a gente tem que combater especismo, que é exatamente o que você coloca Uhum. como foco do filosófico, que a questão que o direito, né, e a filosofia foram avançando para que no século XX fosse cunhado esse termo do especismo, para que ficasse Uhum. como uma luta junto com o sexismo, junto contra a homofobia, para Uhum. que, para quem não conhece, né, o termo especismo,
é quando a gente Uhum. coloca o ser humano como uma espécie mais importante e todas as outras espécies ficam num segundo plano, seriam menos importantes, e com isso você poderia explorar e abusar do seu poder em relação a isso. Então, eu acho que até o Rafa aqui é testemunha, né? Ele é da área do direito animal, e que também é uma área nova, que também está crescendo dentro do Uhum. direito, e para trazer para a gente essas noções dentro do plano material de que a filosofia também avança. E mais uma vez, se a É, filosofia avança, o espiritismo tem que avançar também. O espiritismo ele avança junto, mas o movimento espírita, que é diferente da doutrina espírita, precisa acompanhar esse movimento, né? com certeza. É. E essa parte do especismo eu acho muito importante para que a gente realmente faça, digamos assim, a intersecção, né? Eu lembro quando, assim que eu me tornei ativista, eu conheci um outro rapaz que ele era vegano já há muito mais tempo do que eu, e ele tinha um movimento que eu ainda não compreendia na época, né, que era o veganismo interseccional, né, que é algo que se estende um pouco mais, talvez, da nossa discussão, mas que basicamente você fala assim, você tem outras lutas dentro da sociedade contra a exploração, né, você tem luta contra o racismo, luta contra o sexismo, e por que essas lutas não estão juntas com o veganismo, já que é sempre uma luta contra a exploração de alguém, digamos assim, que você julga ter menos capacidade do que você, né? É um livro, acho que a gente já citou em outras lives, né, também, que eu aprendi muito, que foi uma outra amiga também de ativismo que emprestou, que é a política sexual da carne, né, que fala sobre a questão do movimento feminista também atrelado a ideais veganos. Então, nessa parte filosófica é você entender que todos esses movimentos contra a exploração, eles estão juntos. E talvez eu esteja sendo utópico demais, mas para mim o veganismo ele é muito importante porque é quase como se fosse a base disso tudo, né? Porque você está considerando outros seres que você que se tornam, se você tem uma consideração inferior dentro da sociedade, mas você está respeitando a vida deles. Então, se eu tenho respeito, digamos assim, a um pintinho, se eu tenho respeito a uma barata, a vida de todos os outros seres da criação, como imaginar que eu vou crescer para ser racista ou para ser sexista, né, que são pessoas, digamos assim, da nossa mesma espécie, né? Então, se eu estou indo a favor de que todas as vidas merecem ter uma vida boa, sem exploração, sem violência à consciência de cada um, como é que eu vou, digamos assim, deixar de lado, né, de pensar que outras pessoas da minha espécie não vão, digamos assim, ter o mesmo direito, né? Então, Exato. eu vejo muito o veganismo nessa base, nesse fundamento, para que a gente realmente acabe, não só as explorações que hoje a gente tem, né, contra a própria espécie, seja por cor, seja por religião, ou seja por outro tipo de identidade, mas também a tudo que merece respeito, né? Um exemplo disso que você está falando que me vem em mente é essa questão. Que as pessoas devem se perguntar, mas como assim? Como está atrelado às explorações? Por exemplo, racismo. Você tem muitos paralelos de comparação entre a exploração animal e a exploração que era com os pretos, né? Antigamente, que a gente hoje agora fala como preto, que negro é um termo errado, né? Tô aprendendo Uhum. também. Mas, por exemplo, os navios negreiros eram navios que carregavam as pessoas de forma insalubre da África até o Brasil. Hoje nós temos a exportação de carga viva, fazendo um movimento contrário, levando animais numa situação deplorável, animais que sentem, sofrem, têm consciência do sofrimento, para países do Oriente Médio que vão fazer um tipo de abate que é totalmente desumano, é totalmente com crueldade, porque faz parte dessa cultura deles. Você tem uma porcentagem absurda de trabalhadores dentro de frigoríficos, predominantemente pretos e mulheres. E eles sofrem explorações absurdas também trabalhistas lá dentro. E principalmente as pessoas que estão ligadas à parte de sangria, que é a parte do abatedouro que mata mesmo, são pessoas que já foi comprovado que têm consequências psicológicas graves, como tendências à depressão, ansiedade, tendências suicidas, vira um potencial agressor dentro de uma sociedade, vira uma pessoa que pode agredir a sua esposa dentro do lar, que possa abusar sexualmente de uma criança, porque ele passa por um processo de dessensibilização e passa a não ter empatia por nenhuma forma de vida, porque ele vê a morte aquilo constantemente. As mulheres sofrem assédio sexual constantemente dentro de abatedouros e, mais recentemente,
Já teve 3 frigoríficos que foram denunciados, né, por terem uma carga absurda de pessoas infectadas pelo coronavírus, porque é um ambiente frio, um ambiente que as pessoas estão muito próximas uma da outra, não tem máscara, e o vírus consegue se proliferar muito rápido. Então, quando a gente escolhe financiar esse tipo de produto, a gente está escolhendo a exploração humana em conjunto com a exploração animal. Porque você está colocando essas pessoas num ambiente propício para infectar não somente ela, mas toda a família e provocar mais morte. É uma coisa assim, é muito absurdo. A gente precisa começar a conectar essas lutas e falar, estamos juntos. Né? As fêmeas na exploração animal são as que mais sofrem. As vacas, as galinhas. A gente precisa que o movimento feminista também consiga abraçar todas as outras fêmeas e não somente as mulheres humanas. Eu acho que o caminho é esse, né? Dentro da filosofia. Isso não é só uma exploração do animal, né? Mas você vê que a sociedade explora principalmente a fêmea, né? Então são as vacas que são extremamente exploradas, as galinhas que vão virar para batedouro, elas que vão dar ovo. Então é sempre uma exploração do feminino, né? E a exploração do animal junto, né? E como espírita, isso dentro da filosofia é algo que é muito, eu acho isso muito forte, né? Talvez eu até esteja tocando num ponto que incomode muito o espírita, né, que é a parte do livre-arbítrio, mas assim, dentro do estudo do espiritismo, a gente sabe que o livre-arbítrio ele existe para nós e para os animais também, claro que limitado dentro das capacidades intelectuais, mas eles têm o livre-arbítrio dele. Então, dentro do espiritismo, eu escutei muitas das vezes as pessoas se justificando assim, é meu livre-arbítrio, é a minha opção comer o que eu quiser colocar no meu prato. Eu não discordo, é sua opção, você tem o livre-arbítrio, você pode, né, colocar no seu prato o que você quiser. Só que isso, para mim, é um grande contrassenso, porque você está tolhindo o livre-arbítrio de um outro ser para colocar no seu prato. Você não está percebendo isso. Enquanto você está pregando liberdade para você está negando a liberdade de outro. Porque a gente não consegue ter uma resposta direta do animal se ele vai querer se tornar alimento ou não. Eu não posso perguntar para uma vaca, você quer se tornar meu alimento? Ela não vai responder verbalmente. Mas se você infligir um dano a ela, ela vai reagir. Ela não quer morrer. Ninguém quer morrer assim. Né? Existe a lei de conservação e existe o livre-arbítrio dela. Ela assim, não quero viver nesse ambiente de dor. Então, ok, você tem seu livre-arbítrio para você se alimentar do jeito que você quiser, tudo bem, você tem. Mas saiba que isso tem consequências, porque ao mesmo tempo que você prega o seu livre-arbítrio, você está negando a do animal. Você tem que pensar pelo lado da vítima, não é só pelo seu lado. Então, o espírita, ele já tem capacidade de pensar com consciência de que a atitude dele não é só para ele, mas que envolve o animal, envolve as pessoas que estão abatendo, né, que tem todos esses problemas psicológicos, envolve uma questão ambiental, né, todo o lixo que está indo para os rios, né, que vão muitas das vezes intoxicar rios e bases para muitas outras comunidades, né, ribeirinhas que precisam daquilo ali. Então, existe a poluição ambiental, destruição da Amazônia. Então, parece muito pouco exercer meu livre-arbítrio para colocar um pedaço de carne no meu prato. Mas é muito, envolve muitas coisas. E por mais que você não esteja diretamente matando um animal, aí você está dando dinheiro para uma indústria que vai colaborar com isso. E ela só vai existir, a indústria em si, eu não vejo ela como má. Ela em si, ela não é má. A gente pode discutir sobre o capitalismo, mas o fato de, digamos assim, de ter produção com um alimento, na sua essência, não necessariamente ele está sendo mal, ele quer matar o animal. Mas enquanto a gente estiver dando dinheiro para isso, né, ele vai continuar acontecendo. Enquanto a gente não renovar nossas atitudes, a gente está alimentando esse tipo de... Exato. O consumo é a base de tudo, né? Exato. A indústria não se sustenta se as pessoas simplesmente pararem de consumir. E é essa a ideia. A gente está tentando difundir o espiritismo e, consequentemente, o veganismo, para que as pessoas tenham essa consciência e cada um fazendo a sua parte consiga acabar diminuindo essa demanda e, consequentemente, diminuir a produção. E o último aspecto, a gente está com menos de, sei lá, 7 minutos, mais ou menos, que eu não lembro exatamente o horário que começou, acho que a gente está com 6 minutos. Só para um fechamento, assim, para a gente acabar com o aspecto religioso, que você fala, você discute a questão do amor ao próximo, em relação a isso. Aí você já pode fazer umas conclusões finais juntos também. E aí, né, não tem nem mais, assim, já não tem mais nem o que falar, né, praticamente. Né? A gente já tem dois grandes, digamos assim, contextos, né, o filosófico e o científico, e entra também nessa questão do amor ao próximo, justamente isso. Não é só uma questão do problema animal, né? Toda essa cadeia de alimentação, da exploração da proteína animal,
ela é um problema que existe no homem. Então, ainda que eu considere o meu próximo apenas a raça humana, me alimentar de animal também está errado, porque muitas pessoas sofrem dentro disso, né? E a gente não tem alimento suficiente para dar para 800 milhões de pessoas que estão passando fome, porque a gente está escolhendo um método muito elitista de se alimentar, né? Que é a alimentação da carne. A gente pensa que é elitizado o seu veganismo, mas o veganismo não é, né? A gente está aqui para demonstrar que a gente, na verdade, tem uma vida muito mais simples comendo com vegetais. E esse tipo de exploração animal faz com que a gente... Porque alimentação para todo mundo a gente tem, mas a gente está escolhendo alimentar primeiro os animais, e é muito alimento, né? A quantidade que eu como com meus 60 quilos é muito inferior ao que um boi ou uma vaca vai comer lá com seus 400 quilos, nem sei quanto eles pedem, mas, enfim, então, a quantidade de energia que a gente tem que colocar, dar para eles, para depois tornar energia para a gente, é um absurdo o que a gente está fazendo aí, né? E ainda que eu considerasse isso só um problema humano, ainda que fosse só um problema humano, mas ele não é. Porque realmente quem é meu próximo, ele se estende a muito mais, são os seres da criação. Se a gente fosse. É sempre a gente também tentando colocar Jesus nisso tudo, né? Para Jesus, quem é o próximo? Para Deus, quem é o próximo? Né? Se eu penso no amor de Deus, como espírita, né? Eu comecei dentro do espiritismo, comecei a estudar, aprendi o quê? Que Deus ele é infinito em suas capacidades, é infinito em suas qualidades. Então, o amor que Deus dá, ele é infinito para mim. É o máximo do amor que Deus, ele não vai conseguir dar só um pouquinho do amor para mim, ele dá o máximo que ele pode. O máximo que ele pode é infinitamente. A capacidade de Deus é infinita. O amor que ele vai dar a você é infinito. Se eu pegar, um pouquinho de matemática, mas se eu pego infinito e divido por 2, continua dando infinito. Se eu pego infinito e divido por 10, é infinito. E se eu pegar o infinito do amor de Deus e dividir por toda a criação, continua sendo infinito. Então, o amor que ele dá a mim é o amor que ele dá a você, a quem mais estiver aqui e toda a criação divina, inclusive ao animal. Então, quando a gente está simplesmente limitando o amor ao próximo à raça humana, estamos sendo especistas, porque o amor ao próximo, ele é cada uma das individualidades. E com o estudo a gente já sabe que desde o animal já existe ali uma individualidade, um princípio que está aprendendo, caminhando, e é nosso dever sagrado, né, como a gente põe nas referências, inclusive, cuidar dos nossos irmãos menores, que são eles. Então, não tem como a gente dissociar toda a nossa luta pela libertação humana e de outras explorações humanas sem a gente olhar também para a questão animal, né? Isso é ideia minha, é uma opinião minha, mas eu não vejo a gente se libertando, né, de todos os outros males que a gente tenha dentro da humanidade sem antes a gente conseguir libertar os animais disso tudo. Total. Acabou. Vamos lá com 20 segundos. Nossa, te agradeço, mas assim, por favor, não faz nada quando acabar a live, porque eu preciso te orientar sobre o que fazer para salvar. Tipo, não faz nada, parou, você para tudo, tá bom? Muito obrigada, Rogério. Eu queria até citar uma coisa, mas não vai dar tempo. Muito obrigada a todos que estiveram conosco. Obrigado. Tchau, gente.